Aleluia. Graças e paz, queridos. Glória a Deus. Amém. Quero, antes de entrar para a palavra, só fazer uma oração. Teve um irmão que pediu para que orasse pelo senhor Derek, que está internado com Covid. Mesmo sentado, vamos orar por ele, concorda em fé. Pai, nós queremos colocar a vida do seu Derek diante do Senhor. Em nome de Jesus, está internado com Covid, mas nós queremos declarar a cura dele, o milagre dele, em nome de Jesus. Queremos, Deus, pedir que o Senhor seja com ele ali naquele hospital onde ele está internado, em nome de Jesus, que ele possa, meu Deus, vencer essa Covid na autoridade do nome de Jesus e voltar para casa totalmente curado, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu trouxe um tema hoje aqui, tornando-se um, falando sobre casamento, amém? Quantos casados nós temos aqui hoje? Amém, muitos casados. E quantos solteiros nós temos aqui hoje? Não quis levantar a mão, os solteiros, estão com medo. Mas não vamos... Quantos que querem casar que estão aqui? Diminuiu mais ainda, né? Meu Deus. A gente entende. Mas é uma palavra também que vai falar um pouco com os solteiros. Também, vocês não vão ficar só chupando o dedo aí, tá bom? Vai falar um pouco também, aí abranger também um pouco dos solteiros no nome de Jesus. Uma aliança feita diante de Deus, prometida, viver até que a morte os separe. Essa é algo que, quando é feita ali no casamento, é uma aliança que é feita, e aí até que a morte os separe. Então, é algo muito lindo que é para ser vivido, amém, queridos? Então, até que a morte os separe. E vai ser assim em nome de Jesus, na minha vida, na sua vida, amém? Até que a morte nos separe em nome de Jesus, nós não vamos dar carta de divórcio em nome de Jesus. Mas nós não queremos somente viver juntos por viver. Queremos ser um casal apaixonado, vivendo o melhor de Deus aqui nessa terra, como diz o pastor Josué Gonçalves, vivendo um pedacinho do céu em nome de Jesus. Então, nós não queremos só casar por casar. Esse não é o objetivo, esse não é o propósito, essa não é a vontade de Deus. Não é só, estou casado. Não é só colocar lá, estou casado, me casei, casar por casar. Quer casar, mas casar e viver bem. Amém? Esse é o propósito, essa é a vontade. Casar bem, viver um pedacinho do céu. Então, essa é a vontade de Deus, que nós possamos casar e viver aquilo que Ele tem para nós. Deus não quer que você case e sofra, e viva vive sofrendo no seu casamento. Deus tem o melhor para você nessa área do seu casamento. Deus tem o melhor para você nessa área, em nome de Jesus. Para um casamento ter sustentabilidade, é preciso seguir, havia esforço do casal e seguir o manual de instrução, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem instrução, tem conselhos, tem dicas, para que eu e você possamos viver e darmos bem. Então, nós precisamos seguir esse manual de instrução, nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus, nós precisamos nos esforçar para que nós possamos viver bem. Então, precisa haver um esforço do casal. Ambos precisam trabalhar, esforçar, para que possa haver esse viver bem. Então, não é só querer, não é só desejar. Todos nós desejamos. Quem aqui casou pensando em ser um fracasso? Quem aqui falou, eu vou casar e o meu desejo é ser um fiasco no casamento? Eu acredito que ninguém teve esse pensamento. Acredito que todos nós aqui
quando casamos, falou, eu quero casar e eu quero ser bem-sucedido. Eu quero ter um casamento abençoado por Deus. Eu quero viver bem com essa pessoa com quem eu estou me casando. E aí, mas simplesmente desejar e querer não é o suficiente. Precisa ter algumas coisas a mais que precisa ser feito. E a primeira coisa que precisa ser feita, quando se pensa em casamento, é saber fazer a escolha de com quem você quer se casar. Isso para mim é fundamental. Agora, claro, isso aqui não serve para você que já se casou. Isso aqui é para os solteiros. Certo? Você que já está casado, já escolheu, já casou. Bye, bye. Então, já fez a sua escolha. Você já escolheu. Não tem como mais pensar. Ai, pastor, eu até me arrependi. Já era. Então, mas você que é solteiro, você que ainda não casou, você precisa escolher bem essa pessoa. Precisa conhecer bem essa pessoa. Então, escolher a pessoa é um passo fundamental e importante para antes do casamento. Antes. Então, antes de dar o passo do casamento, você precisa escolher bem essa pessoa. Para saber, é com essa pessoa mesmo que eu quero passar o resto dos meus dias. É com esse homem, é com essa mulher que eu quero passar o resto dos meus dias. E aí, se sim, então você dá prosseguimento na caminhada, na jornada. Então, precisa então haver esse consentimento, então, essa escolha. Sabe, querido, isso aqui é muito importante. Escolher, saber escolher. Nós precisamos ter esse consentimento. Então, quem é que escolhe? A nossa cultura aqui hoje, quem é que escolhe? Nós. Somos nós que escolhemos. Quem escolheu a pessoa para eu me casar? Fui eu. Quem escolheu a pessoa para minha esposa? Foi ela. Eu cheguei com ela, e aí, gata, você quer casar comigo? Ela olhou para o pedaço, viu, esse é um bom partido, e eu vou... E ela escolheu. Então, a escolha foi dela. Ela não pode hoje culpar ninguém pela escolha dela. Hoje eu não posso culpar ninguém pelas minhas escolhas da pessoa que eu escolhi para casar comigo. Então você não pode hoje culpar ninguém. A culpa do fracasso do meu casamento é o fulano, porque eu me casei com Beltrano, com Cicrano. Porque às vezes nós escolhemos algo e queremos culpar fulano, Cicrano, Beltrano. Mas a escolha do meu casamento fui eu que escolhi, foi eu que tomei a decisão. Então, 2 Coríntios, é um outro passo aqui que eu quero dar, 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Então, outro ponto é, um crente não pode casar com uma descrente. Então, não pode haver união com o crente e com o descrente, a palavra condena. Então, é um outro ponto importante que nós precisamos avaliar. Então, aqui já é a Bíblia falando, é a Bíblia condenando. Então, é um crente como diz, mas ele é isso, ela é aquilo, é e tal. Não, é descrente, não pode. A Bíblia não permite que nós, como cristãos, venhamos nos casar com alguém que não confessa a nossa fé. Ok? Mas também, queridos, não é pelo fato de que essa pessoa seja crente que eu irei me casar com ela. Não é só porque alguém é crente agora porque eu vou me casar com ela. É crente. Só porque alguém
diz ser-se crente que eu vou me casar com ela. Não, calma aí. Tem outros critérios, tem outras avaliações, tem outras coisas que eu preciso avaliar, verificar, ver se isso bate para me ver se eu caso com essa pessoa. Então, tem coisas que são desejos, vontades, são coisas inegociáveis na história para me ver se eu caso ou não caso com essa pessoa. Por exemplo, eu tinha alguns critérios para mim na pessoa que eu queria me casar. Então, tinham coisas que eram negociáveis e tinham coisas inegociáveis. Então, por exemplo, para nós como cristãos, uma coisa inegociável, por exemplo, é essa aqui, é um descrente. Isso aqui é inegociável para nós como cristãos. É inegociável, não tem como, por quê? Porque a Bíblia é clara, ela condena. Então, preciso ver. É um crente, ok, já tem um ponto positivo, mas eu preciso ver se essa pessoa tem princípios e valores e que ama verdadeiramente a Deus. É crente, tem princípios, tem valores, ama a Deus, então tem outros pontos positivos que eu posso já, então, começar um romance com essa pessoa que pode futuramente se tornar o meu cônjuge. Ok? Você está aqui? Um outro ponto importante a ser avaliado antes de casar-se é saber se a pessoa tem maturidade para entrar em relacionamento. Sabendo que casamento pode haver momentos difíceis e nesses momentos precisa haver maturidade para passar e não acabar o casamento. Então, precisa saber se essa pessoa com quem você quer casar, com essa menina que você quer casar, com esse rapaz que você quer casar, tem maturidade. Essa pessoa tem maturidade para passar por um casamento. Casamento vai passar por problemas, por dificuldade. Os casados que estão aqui, há de confirmar comigo que casamento passa por tribulação, por dificuldade, não é verdade, casados? Então, como que alguém imaturo, como que uma menina imatura, como que um menino imaturo pode lidar com um casamento na hora de uma dificuldade, na hora de um momento difícil, na hora da tribulação, na hora de um ajuste? Como que eles terão a maturidade para sentar, para se ajustar, para passar por aquela situação, para não acabar o casamento? Casamento é coisa séria, casamento é para toda a vida, casamento é até que a morte os separe. Então, precisa haver o quê? Maturidade. Maturidade. E uma coisa importante aqui, que eu quero alertar, as mães. Eu quero dar um teco aqui, porque tem muitas mães que, infelizmente, muitas mães mimam os meninos. Tem muitas, algumas. Algumas mães mimam os rapazes. E aí está lá o rapazão, e ela mimando, criando como um bebezão. Isso é muito prejudicial. Você está prejudicando esse menino, você está prejudicando esse rapaz, você está prejudicando esse homem. Cria esse rapaz, cria esse menino como um homem, como um tal, para que ele possa assumir responsabilidades, para que ele possa ter maturidade de assumir, de voar, de ser como águia. Tem mãe que é arrochada, que cuida mesmo e tudo, mas tem algumas mães que criam os meninos com muita moleza, com muita super proteção. E aí, ao invés de estar ajudando, está atrapalhando. Isso é um mal. Cuidado. Precisamos
cuidar e criar os nossos filhos. Dizem, eu nunca vi, mas dizem que a águia, a certo ponto, ela começa a se invocar com o filhote dela. Daqui um pouco, ela pega o moleque dela lá, o filhote dela, e empurra de penhasco abaixo, e joga ele, e aí sai o filhotezinho descendo. Meu Deus, minha mãe enlouqueceu, Jesus me ajuda. E ele está descendo com tudo, sem saber voar e tudo. Daqui a pouco ela pega ele, quando ele já está pensando que vai morrer, e aí sobe com ele. Depois, joga ele novamente. E ele vai descendo, cabeça abaixo, até quando aquele filhote aprende a voar. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a voar. E muitas vezes nós estamos protegendo, não deixando os filhos voar. Nós estamos impedindo os nossos filhos de deixá-los voar. Então, nós precisamos empurrar os nossos filhos no penhasco. Só não pode deixar eles esborrachar lá embaixo. Nós precisamos apanhá-los. Fazer como a águia. Amém, queridos? Dentro do casamento, há uma grande possibilidade de haver conflitos. E o casal precisa saber lidar com os possíveis futuros problemas que poderão surgir. O casal precisa saber lidar. Sabe, o casal, ele precisa saber lidar com possíveis problemas que surgirão dentro do casamento. Claro, hoje a nossa igreja aqui trabalha com essa questão de liderança. Nós temos os níveis de liderança, nós temos líderes de célula, supervisores de setor. Você pode recorrer, é muito bom, estamos à disposição, temos os pastores, nós estamos à disposição de vocês, queremos ajudar vocês, pode nos acionar sempre que precisar, mas também o casal precisa resolver, precisa saber sentar. Vocês trazem aquilo que vocês não conseguem resolver. Aquilo que não consegue resolver, pode trazer. Tudo aquilo que vocês não conseguirem resolver, pode trazer para a liderança, para um casal que vocês consideram digno de confiança seu, ou os pastores. É sábio fazer isso. Mas o casal precisa saber lidar com algumas coisas elementares, básicas. Saber, o casal que não consegue resolver nada, é aos gritos, não sabe sentar, não sabe conversar, aí é complicado. Então, o que pode gerar conflitos dentro do casamento? Então, claro, são N's, tem várias coisas que podem gerar conflitos dentro do casamento. Eu quero mencionar 3 coisas, e uma delas é a comunicação. Uma das mais mencionadas causas de conflitos dentro do casamento, a falta ou a falha na comunicação. Então, uma delas é essa falta de comunicação que muitas vezes o casal não tem. Eles não se comunicam. Eles se trumbicam, né? Quem não se comunica, se trumbica. Então, eles não conversam, eles não dialogam, eles não sabem sentar. Então, tem um problema, a mulher vai conversar com o homem com agressividade, com gritaria. O homem vem com agressão também, com agressividade, com empurrões. Então, sabe, isso é muito feio. Isso é muito feio. Então, isso, tanto os dois quando estão a sós, na frente das crianças, na frente dos filhos, na frente dos amigos. Então, isso é muito feio, não tem comunicação entre esse casal. Eles não sabem sentar e resolver os seus conflitos. Então, não existe comunicação dentro dessa casa, dentro desse lar. Você às vezes você é o vizinho, você só ouve os berros, você só ouve as gritarias, você só ouve ali os reclamões, né? Você só ouve os palavrões. Isso é feio para um casal, isso é feio para uma moça, isso é feio para uma mulher, isso é feio para um homem. Então precisa haver diálogo, precisa haver
comunicação, conversa, onde um casal vai sentar só os dois, vai conversar só os dois, vai ter diálogo só os dois, vai sentar os pontos, vai ver, você errou, você falhou, e ele vai aceitar, é verdade, eu errei, me perdoe, meu amor, vamos acertar, vamos ajustar, e aí tem uma conversa, tem diálogo. Mas não sabe, e aí onde um não reconhece seus erros, onde o outro não reconhece seus erros, e aí é um atirando a pedra contra o outro, e aí cada um querendo vencer a guerra contra o outro, e aí não tem, e aí fica muito dificultosa a comunicação entre esse casal. Então, queridos, precisa aprender essa arte da comunicação, de conversar, de se comunicar, de dizer, muitas vezes está dentro do próprio lar, dentro da mesma casa, estão sentados no mesmo sofá, mas não estão se comunicando, não estão se falando. É um na rede social, o outro na outra rede social, é um no telefone, outro no outro, não existe comunicação, estão à mesa, estão fazendo a refeição, mas quando estão à mesa, porque muitas vezes é um no sofá fazendo uma refeição, o outro no quarto fazendo uma refeição. Não existe comunicação, não existe diálogo. E precisa haver consenso, precisa sentar, conversar, conhecer um ao outro. A esposa até diz que o marido pode ir jogar futebol, mas sua comunicação corporal diz outra coisa. Pode ir jogar seu futebol, vai. Aí o marido diz, não, irmão, eu machuquei, não vou jogar futebol não. Já entendeu a da mulher. A comunicação. O marido diz que ama a esposa quando diz que ama, mas nunca leva no restaurante ou nunca sai em família. Eu te amo, eu amo a família, mas nunca prioriza a família, nunca leva num restaurante, nunca sai com a família, nunca prioriza a família. Então, são coisas que a comunicação está em falta. Um marido duro nas suas palavras, quando dirige a palavra à esposa, ele a fere, ele machuca, pois não aprendeu a tratar com educação e delicadeza. Uma esposa que se comunica aos gritos, desrespeito, xingamentos. É uma casa que as crianças estão ensinando às crianças que a comunicação é aos gritos, aos berros, às gritarias, e aí as crianças estão aprendendo que é assim que se comunica também. Um outro ponto é o dinheiro. A falta e a má administração do dinheiro causa brigas dentro do casamento. A separação de caixa, o teu e o meu dinheiro. A mulher trabalha fora, tem o salário dela, o homem trabalha, tem o seu salário, e aí cada um tem o seu salário, e aí cada um administra o seu dinheiro da forma que quer. E aí diz, cada um tem lá o seu dinheiro, e aí fala, não, tu paga a conta de água, eu pago a conta de energia, tu compra o gás, tu faz o mercado, eu pago o aluguel, tu paga o carro. Gente, eu não entendo como que um casal que é casado consegue fazer isso dentro da própria casa. Divisão das contas. Separação, caixa 2. Casaram-se, estão casados, mas as finanças não estão casadas. É o meu dinheiro, é o teu dinheiro. Amor, me empresta um dinheiro aí para eu comprar ali 1 quilo de carne para nós comer hoje. Sabe? Isso não entra. Isso é o cúmulo. Mas estão lá os dois juntos. Isso gera o quê? Isso gera atrito. Isso gera confusão. A separação de contas dentro da mesma casa isso causa motivo de brigas, nesse caso, quando ambos trabalham.
Não é errado a mulher trabalhar. Não é errado. Eu acho, assim, isso ficou muito decidido entre eu e a minha esposa quando nós éramos apenas namorávamos. Quando nós namorávamos, nós acertamos isso. Que quando nós nos casássemos, nós íamos ter caixa único. Então era o meu salário junto com o salário dela, nós íamos juntar, íamos ter um caixa único e íamos administrar o dinheiro só. E quando nós casamos, nós nunca tivemos problemas quanto a isso. Desde quando nos casamos, quando ela recebeu o seu primeiro salário, ela sempre entregava o dinheiro para mim, na minha mão, e a gente administrava o dinheiro juntos. Nunca tivemos problemas quanto a isso. Mas aí, queridos, tem aqueles que estão divididos. Esse é o meu e esse é o teu. Tu paga isso e eu pago aquilo. Tu compra isso e eu compro aquilo. E tem aquelas mulheres ainda que não compram nada. Não paga nada. Mas também tem aquelas mulheres que chegam e dá o dinheiro na mão do marido. Ela trabalha fora, pega o dinheiro, dá na mão do marido. E se ela gastar comprando uma coxinha, é uma briga. Se ela compra algo para ela, se ela compra uma lingerie para ela, se ela compra uma sandália para ela, é uma confusão. É uma briga. Porque ela comprou, porque ela fez isso, ele não dá nada para ela. Nem para ela arrumar o cabelo, nem para ela arrumar a unha. Ele é mão de vaca. E aí, meninas solteiras, cuidado com o homem com quem você vai casar. Veja se não é um desses. Veja se não é um desses. Conheça bem. Precisa conhecer antes de casar. Conheça antes de casar. Porque depois já era. Depois tem que só orar por ele. E aí, homens, abençoe sua esposa. A mulher trabalha, chegou com dinheiro, dê um dinheiro a ela. Está aqui, meu amor, 100, 200. É, claro. Irmãos, a mulher põe silicone hoje até na unha. E esse dinheiro é para ela gastar do jeito que ela quiser, para ela ir comprar uma coxinha para ela sair com as amigas dela, e ela não vai prestar conta com você não, viu? Cadê aquele dinheiro lá? Como foi que tu gastou? Não, esse dinheiro, e você ela ainda vai precisar ainda. Esse dinheiro da ela, não é para ela fazer tudo no mês não. Esse dinheiro ela vai precisar, isso aí é uma gratificação para ela arrumar algumas coisinhas só, dependendo do valor que você dá para ela. Porque tem o cabelo que a mulher faz, tem a unha que ela faz, tem isso que ela arruma, tem as roupas que ela compra. Então, dependendo do valor que você vai fazer, você tem muita coisa para fazer ainda. Então, dependendo das suas posses também, né? Então, abençoe. Não seja mão de vaca. Agora tem aquelas mulheres que ajudam, cooperam, trabalham, faz de tudo. Então essas mulheres precisam serem honradas e serem abençoadas. Cuidam da casa, cuidam do trabalho lá fora e cuidam de casa ainda. E esses homens precisam ajudar essas mulheres também, certo? Ajuda os homens ainda com dinheiro ainda. O papel que era do homem trazer o dinheiro para dentro de casa, as mulheres ainda ajudam. As mulheres são guerreiras, vocês são demais. Nós tiramos o chapéu para vocês, mulheres. Vocês são guerreiras demais. Outro ponto é o papel. Dentro do casamento existe o papel do marido e o papel da esposa. Ambos precisam desempenhar seus papéis. Mas o que tem visto são papéis invertidos, papéis trocados. São esposas fazendo o papel das esposas, esposos
fazendo o papel, muitas vezes, o papel das crianças. Sabe, nós precisamos trabalhar isso. Papéis invertidos, papéis trocados. Mulheres fazendo muitas vezes o seu papel, indo, trabalhando lá fora e trabalhando dentro de casa. E o marido muitas vezes não tem ajudado essas mulheres com essas funções. E o marido precisa ajudar também. Às vezes ele chega em casa e aí não quer dar um prego numa barra de sabão. Ele não quer ajudar, não quer fazer nada. Precisa cooperar, precisa ajudar. Então, precisa desempenhar. Aí tem mulheres que elas fazem, elas dão duro, elas trabalham. E aí elas ainda lidam com a questão de trabalhos que é a função do homem. Como por exemplo, uma construção civil, uma reforma na casa. Quem é que é para lidar com a reforma na casa, com os pedreiros? Na minha opinião, quem é para lidar com o pedreiro é o homem. Mas tem mulher, quem lidar com os pedreiros é a mulher que está lá mandando nos pedreiros, faz isso, faz aquilo. E o homem está onde? Está sentado na frente do videogame, na frente da televisão, assistindo o Globo Esporte. Papéis invertidos, papéis trocados. Então, nós precisamos desempenhar nossas funções. E é isso que eu falo, sabe, do treinamento, de nós, os pais, treinarmos os nossos filhos, ensinarmos os nossos filhos, jogarmos os nossos filhos, para que eles amanhã possam desempenhar suas funções, os seus papéis de verdade. Nós não podemos errar, nós não podemos falhar. Amém, queridos? Nós precisamos fazer isso. Para isso, nós pais como hoje devemos ensinar os nossos filhos enquanto estão conosco. Este é o nosso momento, este é o nosso tempo de treinamento, pois depois vamos enviá-los para formar suas famílias. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Homem e mulher, deixa, une e torna. Este é o propósito do casamento. Deixar, unir-se e tornar-se uma só carne. Então, essas três coisas também eu quero abordar hoje aqui. Deixar. Então, é uma coisa que precisa deixar. Casou, precisa deixar os pais, geograficamente e financeiramente. Casou, cai fora. Tem que sair de casa. Corta o cordão umbilical. Casou, fora, meu filho, vaza, capa o gato. Cordão umbilical cortado. Geograficamente, financeiramente, vá viver a sua vida. Aluga uma kitnet para ti, aluga um apartamento para ti, aluga uma casa para ti e vá viver a sua vida. Quem casa, quer casa. Não, o meu filhinho aqui vai sofrer, não, meu filhinho vai isso. É a superproteção. Não, meu filhinho isso, meu filhinho aquilo. Jogue o filho e deixe ele voar. Aprenda a voar, meu filho. Quando o gás acabar, ele tem que se virar e tem que comprar o gás. Quando o arroz estiver acabando, quando o gás acabar, ele vai ter que se virar. Quando a energia atrasar, ele vai ter que virar, dar os pulos dele. Porque quando ele está na casa do papai e da mamãe, quando o gás estiver acabando, o que é que ele vai dizer? A mamãe e o papai vai dar o jeito. O papai compra. Mas ele tem que dar o jeito dele. Então, financeiramente e geograficamente, lance seu filho e deixe ele dar os pulos dele. Ele vai ser abençoado, ele vai crescer em maturidade, em responsabilidade, ele vai ser uma bênção, ele vai conseguir comprar a casa dele, em nome de Jesus, e vai crescer em maturidade e em responsabilidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, eu casei, eu não tinha casa, fui morar de aluguel, Deus me abençoou e eu comprei a minha casa. E o mesmo quero fazer com meu filho. Casou, não quero na minha casa não. Se não tem tua casa, vai morar de aluguel. Igual eu. Ah, pai, mas eu não tenho condição. Então não casa. Fica aqui em casa comigo. Enquanto estiver aqui em casa, tem arroz com feijão. Walter Trubich escreveu certa vez que
quando um casal não dá importância a esse elemento legal, é como se o casamento fosse um roubo. Pode haver amor e sexo, mas eles não têm nenhuma obrigação real de se empenhar na edificação de um matrimônio responsável. Outro ponto, unir-se. Marido e esposa devem se amar, permanecer juntos e serem fiéis um ao outro. Quando essa união não existe, eles têm um casamento vazio. Lembre que o casamento, até que a morte os separe, tome essa decisão na sua vida, para o seu casamento, que nada vai separar, que nada vai destruir o seu casamento, em nome de Jesus. Amém? Que você vai casar solteiro e nada vai separar o seu casamento, que você vai viver unido. Você que está casado, nada vai separar você, que você vai viver unido para sempre, até que a morte o separe, em nome de Jesus. Nada vai separar você. E tornar-se uma só carne. Marido e esposa compartilham tudo o que têm, não apenas seus corpos, não apenas seus bens materiais, mas também seus pensamentos e sentimentos, alegrias, tristezas, sucessos e fracassos. Então vocês são um. Vocês são um. Casou, tornou-se um. Compartilhe, estejam unidos, estejam fechados um com o outro, estejam unidos um com o outro, compartilhem um com o outro, estejam unidos um com o outro. Alegrem-se um com o outro, vistam-se um com o outro, compartilhem um com o outro, para vocês estarem firmes um com o outro em nome de Jesus. No dia da adversidade, vocês vão suportar as adversidades no nome de Jesus. E eu quero concluir e dizer que quer ter um casamento fundamentado e construído sobre a rocha é Cristo. Deixe Ele governar o seu lar. Problemas todos podemos ter, a diferença está em como lidamos diante de cada circunstância que nos acontece. E tendo Jesus como alicerce do casamento, nossa casa não vai naufragar em nome de Jesus. Coloque Ele como a base, coloque Ele como alicerce. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Está passando por dificuldades no casamento? Identifique onde esses conflitos estão sendo gerados e procure melhorar para que vocês vivam o melhor de Deus no casamento. Se ainda assim não estão conseguindo resolver, busque ajuda e alguém que possa ajudá-los em nome de Jesus. A vontade de Deus é que nosso casamento esteja alicerçado nele, para não desabarmos diante das tribulações, das dificuldades, dos problemas que poderão surgir. Tanto para mim, quanto para você, e para nós cumprirmos o propósito que Ele tem para nós como casal, em nome de Jesus. Amém? Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito. Vamos viver o propósito de Deus, de nos tornarmos um com o nosso cônjuge, de vivermos unidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.